Estamos em mais um episódio do Lada Talk Show e dessa vez a nossa convidada é a doutora Amanda Cruz, que é professora adjunta do Departamento de Zoologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e trabalha com um aracnídeo muito fofinho, que é o opilião. Seja bem-vinda, doutora Amanda, ao nosso quadro. Obrigada. Então a gente vai começar com uma pergunta, né, algo bem inicial ali, vamos garimpar a sua carreira. E a primeira pergunta é: como que você escolheu a biologia? Como você chegou na biologia? Nossa. Tá, primeiro, obrigada, né, Alada, a você, Lohan, pelo convite, agradeço bastante. Nossa, mas aí é muito atrás, né? Tudo bem, vamos lá. Mais atrás ainda, quando eu era bem novinha, assim, com 7 anos, eu me mudei para o estado do meu pai. Meu pai é paraibano, né? Então eu cheguei a morar lá uma época, e aí a gente tinha uma casa que tinha um quintal bacana, assim, era um bairro, assim, que não tinha nem asfalto e, assim, tinha muita natureza. Aí, como eu era nova, lá ainda não tinha amiguinho, eu gostava muito de observar as coisas que tinham no quintal. E a minha mãe, ela plantou o quintal todo, né? Botou milho, botou um monte de coisa. Aí, minha diversão era ficar acompanhando formiga, né? Eu lembro, tinha 2 formigueiros. Um que ficava numa parede e outro que ficava numa mais distante. Aí era uma formigueiro era umas formigas pretas e outro umas formigas vermelhas. Então, a minha vida era ficar observando aquilo ali o tempo todo, né? Então, acho que já foi um comecinho. Eu sempre gostei de observar os animais, né? E aí eu fui crescendo e realmente no ensino médio, a biologia era a minha disciplina favorita, assim. E desde muito pequena eu também dizia para minha mãe que eu ia ser cientista, né? Que eu ia ser cientista, que eu ia ficar descobrindo cura das doenças. Depois fui para um caminho nada a ver, né? Mas eu sempre tive muito interesse em ciência de maneira geral. E eu tive muita afinidade com a biologia no ensino médio. Eu tive um professor que eu gostava muito, assim, né? Ele me dava muita atenção, assim, nas dúvidas. Então, assim, o professor faz muita diferença, né? Porque eu gostava de várias coisas de ciência, né? Física, química, eu sempre tive essa afinidade. Mas eu acabei desenvolvendo até um carinho especial por causa da questão do professor, porque eu sempre gostei de natureza, e aí eu segui para essa área. Fiz vestibular, né? Na época não tinha Enem ainda, então fiz vestibular para essa área, acabei passando na FRJ, e aí o resto é isso, né? Essa semana mesmo eu comentei com os meus amigos de faculdade que a gente fez 22 anos, que a gente entrou no nosso primeiro dia de aula, foi dia 12 de abril de 1999, então assim, tem 2 dias isso, né? Aí me trouxe muitas lembranças, assim. Acho que foi basicamente isso, uma afinidade mesmo desde criança. Antes de tudo, muitas pessoas elas não conhecem os opiliões. É um grupo escondidinho ali, quando ele é mencionado, as pessoas ficam meio perdidas. Como você definiria esse grupo e como você chegou na taxonomia com ele? Os opiliões, eles são pouco conhecidos mesmo, né? Às vezes até geram umas confusões. Já pessoas me perguntando, com quem você trabalha? Opilião. Você trabalha com opinião? No Ibope, pesquisa de opinião. Não, realmente é pouco conhecido mesmo. Acho que praticamente só biólogo, né, que acaba conhecendo, ou, sei lá, mãe do biólogo. Minha mãe sabe, né, que é um opilião. Bom, eles são artrópodos, né, como crustáceos, como insetos também são artrópodos, mas eles são parentes próximos das aranhas, dos escorpiões, né? Eles são o que a gente chama de aracnídeos, que é um dos grupos de artrópodes. Aí, assim, para quem não está acostumado, para quem não conhece, vai ver e vai achar muito parecido com uma aranha. Só que a diferença é que, assim, a aranha, ela tem 2 partes do corpo visíveis, ela tem uma cinturinha entre essas partes, então é assim que você consegue diferenciar. O opilião não, ele é mais, ele não tem uma diferenciação entre as duas partes do corpo, que todo aracnídeo tem 2 partes do corpo, mas ele não tem essa cinturinha, então parece uma aranha sem cintura, né, olhando assim, a grosso modo. Bom, aqui no Brasil não tem muitas espécies sinantrópicas. Até tem espécies sinantrópicas, mas tem outros países no hemisfério norte que eles acabam sendo mais conhecidos porque ocorrem muito dentro das casas das pessoas. Aqui eles são mais comuns em áreas florestadas mesmo, né? Por isso que não tem um conhecimento tão grande deles assim. E então, quem mora nessas áreas mais florestadas, às vezes até conhece, e conhece muito um aspecto deles, que é o cheiro, né? Tem alguns grupos de opilhões têm um cheiro muito forte.
todos têm as glândulas que causam esse cheiro, mas para a gente chegar a sentir, não são todos os grupos, né? Então, a gente tem uma determinada família que ela ocorre, a maior parte das espécies aqui no Brasil tem esse cheiro muito forte. Então, as pessoas que moram perto dessas áreas conhecem, às vezes, como aranha-alho por causa disso. Mas, em geral, realmente não é um grupo muito conhecido, porque eles são muito crípticos, noturnos, né? Se escondem bastante. E como que eu fui trabalhar com os opilhões, né? Já que eles não são tão conhecidos? Bom, quando eu entrei na faculdade, a minha ideia era ir para pesquisa biomédica, né? Eu gostava dos bichos, né? Mas eu fui trabalhar com vacina, fui procurar estágio com vacina, com essas coisas. Mas aí tinha que trabalhar com cobaia e isso acabou me afastando um pouco dessa área. Eu desisti, fiquei mais de um ano trabalhando nessa área de microbiologia, imunologia, mas já vi que não era para mim por causa da questão de trabalhar com cobaia. Aí eu percebi que na graduação as matérias que eu mais me identificava, né, eram matérias que tinham campo e matérias com artrópodes e matérias com evolução. Então, eu fui procurar alguma coisa nessa linha. Eu quero trabalhar com artrópodo, então vou procurar alguma coisa nessa linha. Aí eu comecei a procurar estágio com besouro, né? Tem um professor muito, muito importante na área de besouros no Museu Nacional, né? Eu descobri que o Museu Nacional era da UFRJ, que eu nem sabia, e fui lá procurar estágio. Mas nessa época, a UFRJ estava em greve, né? E aí eu não consegui encontrar ele lá porque ele estava muito em casa fazendo um catálogo de besouros, que era um catálogo super importante, que depois ele publicou, e eu não consegui encontrar com ele lá. Aí passou. Aí eu me inscrevi no Congresso Brasileiro de Zoologia, e falei assim, vou, já que agora eu quero ser zoóloga, então vou participar desse congresso. Aí fui, era um congresso em Itajaí, se não me engano, Itajaí. Aí eu me inscrevi num curso de biologia de aranhas, que era com o Antônio Brescovitch, que é um pesquisador de aranhas do Butantan, né? Então foi a primeira pessoa da aracnologia do Brasil que eu conheci. Aí ele viu meu crachá assim e falou assim, Amanda, você é do Rio de Janeiro. Eu falei, sou. Procura o Adrianinho, já que você gosta de aracnídeos. Aí eu, gente, quem é Adriano? Aí eu joguei lá na internet, né, na época, né, primórdio do Google, nem sei se tinha Google nessa época, mas enfim, não ficar denunciando a idade não. Aí eu cheguei no site do laboratório dele, que era uma coisa muito divertida, assim, muito colorida, eu falei assim, nossa, que legal, aí vou procurar ele. Aí fui lá no museu, procurei ele, na verdade eu fui até com uma disciplina, né, já tinha voltado, acabado a greve, fui com uma disciplina da faculdade que a gente ia conhecer coleções, né, científicas. Aí o meu professor dessa disciplina me levou lá, no laboratório do Adriano Cury, né? E aí eu pedi um estágio para ele. Aí ele falou, volta aí pra gente conversar. Aí eu voltei lá e comecei a fazer estágio com ele e a linha de pesquisa dele era de opilhão. Então, assim, hoje em dia, eu gosto bastante do grupo, me identifico, acho que dos aracnídeos realmente é um dos mais legais, mas acabou sendo por esse caso. Eu gostava de artrópodo, eu queria trabalhar com artrópodo, eu queria trabalhar com filogenia e acabou sendo a linha de pesquisa de quem eu acabei indo fazer estágio, né? Mas não me arrependo, não, eu gosto bastante dos opilhões. A gente acaba pegando o grupo que o orientador trabalha e segue a linha, né? Você acaba se identificando, acaba se apegando mesmo, né? E eu passei a gostar e passei a conhecer a literatura, né, do grupo, né? Acaba sendo, né, um pouco mais fácil mesmo, né? Mas não é como aquilo que eu falei, não me arrependo não. Hoje eu não voltaria, não, agora eu vou largar tudo e vou trabalhar com besouro. Não, eu gosto bastante de opilhões, acho que tem uma comunidade muito forte aqui no Brasil de estudo de opilhões, até porque é o país com a maior biodiversidade do mundo, assim, da ordem. Então, acho que a gente está num lugar legal para estudar opilhão, né? Tem bastante opilhão aqui e tem uma comunidade brasileira, né, de pesquisa muito forte, né? Então, tanto que, assim, tem muito estrangeiro que procura o Brasil para fazer pós-graduação, né, nessa área, né, para seguir nessa linha, porque realmente tem grupos de pesquisa fortes aqui no Brasil com os opilhões. A próxima pergunta chegou até a ser um pouquinho respondida aqui por essa pergunta. E seria como que é trabalhar com um grupo, né? É só laboratório, tem campo frequente? Como é que é essa rotina de trabalho? Bom, a rotina atual está totalmente alterada, né? Mas, assim, vamos dizer uma rotina normal. Bom, tem campo, né? Isso também é uma das razões que eu gostei bastante de ter trocado de área lá na minha época de graduação, porque realmente eu gosto muito de ir para campo. Então, tem campo,
porque como eu trabalho com biodiversidade, né, com filogenia, eu sempre preciso buscar amostras, né, das espécies. Às vezes você não tem macho e fêmea, você precisa de macho e fêmea, né? E eu também trabalhava muito com a coleção do Museu Nacional, que recentemente, né, vocês sabem que foi totalmente perdida, né? A coleção de aracnologia foi totalmente atingida. Então, agora, a gente está indo mais para campo do que nunca, né? Porque houve essa perda tremenda. Mas mesmo com a coleção antes, já fazia bastante campo, porque é necessário mesmo a gente fazer a amostragem, né, das áreas, né, das áreas remanescentes. E além do campo, né, a gente também tem muito laboratório, porque você tem todo um trabalho de triagem, identificação, e aí fora isso depois a gente tem a análise das amostras, e claro, computador, né, sentar e escrever e analisar. Então a rotina de maneira geral é essa, né, participar de congresso, de eventos, como eu acabei falando antes, tem uma comunidade bastante interessante não só de opiniões, mas de aracnídeos, né, de maneira geral. Aqui não só na América, não vou nem falar só Brasil, né, América Latina, né, a gente tem uma comunidade forte no grupo, né, uma comunidade bem legal, assim, tem várias lideranças na área, acho isso muito interessante. Então acho que a rotina, né, é muito parecida com a rotina de basicamente qualquer zoólogo, né, mas tem esse diferencial aí a gente tem um grupo muito forte aqui no Brasil e na América Latina como um todo, né? Um polo mesmo de pesquisa nessa área. Agora a gente vai começar a falar um pouco das dificuldades, né? E queria perguntar quais foram os maiores desafios na sua carreira acadêmica. Você resolver seguir carreira, né, científica no Brasil, sempre eles falavam para mim, nossa, mas você quer isso mesmo, né? E nem era uma época que estava tão complicado. É realmente complicado, né? Eu não venho de uma família privilegiada, né, financeiramente, né, digamos assim. Então, tinha esse desafio, porque eu sempre tive que correr atrás de bolsa, eu não tinha como, olha, se eu não passar agora na pós-graduação, vou ficar aqui 6 meses só me preparando para passar daqui a 6 meses. Eu não tinha como fazer isso, eu não tinha como contar com isso, porque se eu não passasse, o que ia acontecer é que eu ia ter que ficar 6 meses trabalhando, procurar um emprego qualquer fora da área da academia, para poder depois, quem sabe, fazer ou não, né? Então, realmente é um desafio que eu imagino que muitas pessoas passem, né? Aqui no Brasil, óbvio que a gente tem uma desigualdade muito grande, mas é isso, eu não tive uma vida de privilégio financeiro. Mas, assim, eu tive sorte também, deu tudo certo, eu consegui, né? Eu consegui sempre ter bolsa, eu terminei o doutorado já empregada, até não era na área acadêmica, mas eu terminei o doutorado empregada, e depois também consegui ser empregada na área, né? Então acabou que deu tudo certo na minha vida, né? Eu tive esse privilégio de conseguir que desse tudo certo, né? E, assim, desafios tem, além dessa questão, né, tem inúmeros, porque é uma área que te suga muito, então você sendo mulher acaba tendo um diferencial de cobrança, né, porque a geração, principalmente anterior à minha, era muito, você precisa se dedicar 100% àquilo ali, né, nem sempre era possível isso, então é um desafio grande você manter esse balanço, sabe, de você se dedicar ao seu trabalho e você também ter a sua vida pessoal, né, isso aí é um desafio para a vida, né, nem uma questão de para trás, né, é um desafio constante, né, até hoje. Então, acho que esses são os principais desafios, né, questão financeira, questões de machismo, questões de saúde mental, né, são os principais desafios. Você comentou sobre o machismo e como ele afetou na sua carreira, né? Você já foi desqualificada ou não foi levada a sério por alguém, por ser mulher ou por ser mãe? Alguma vez te julgaram por dar atenção ao seu trabalho ao invés de estar exclusivamente dando atenção aos filhos? Essa é um vespeiro, né? E mais recentemente eu tenho me envolvido com isso mesmo. Olha, acho que todas as mulheres que estão na ciência, se elas pensarem um pouquinho, observar a sua carreira, vão responder que sim, né?
Até não gosto de comentar coisas, né, com detalhes, com nomes, né, mas realmente é complicado, né, a questão do machismo na ciência, né, é uma coisa que a gente chama assim, até estrutural, então às vezes a gente até demora para perceber, mas quando a gente começa a se ligar para isso, a gente vê que está em todo lugar, né? Ainda mais uma área que você tem muito trabalho de campo, né? Muito trabalho de laboratório, tem que fazer muita viagem, né? Então a cobrança em cima da mulher é diferente da cobrança que tem em cima do homem, né? Então, assim, eu não vou dar detalhes, mas, por exemplo, vou dar só um exemplo, né? De alguma coisa que tenha acontecido diretamente comigo. Antes do meu doutorado, cheguei a comentar que eu trabalhei fora da academia, né? Eu passei num concurso para bióloga, né, para o órgão ambiental aqui do Rio, né, o INEA, né, do estado, era um órgão recém-criado, então eu saí por um tempo da academia, né, fiquei trabalhando como bióloga, sim, mas fora da pesquisa mesmo. E eu tive um filho e tal, e aí o meu antigo orientador, ele conseguiu uma bolsa, né, de pós-doc, e me convidou, falou assim, Amanda, você quer voltar para a área acadêmica? Eu tenho uma bolsa de pós-doc que eu acho que é o teu perfil e tal, então eu queria te convidar para você voltar. Ele sempre me apoiou muito nessas questões, ele tem 2 filhos e sempre participou muito da criação dos filhos, então ele sempre compreendeu, né? Aí ele me chamou e aí eu pedi exoneração, né? Hoje em dia, pensando numa loucura, né? Que era um cargo público, pedi exoneração, sem pensar 2 vezes eu fui para lá, mas eu tinha um filho muito pequeno e eu combinei com ele, olha, não vou conseguir vir todos os dias, né? Vou ter que trabalhar em casa uma parte do tempo. Ele, não, sem problema algum, não tem problema. Se você... Ele até veio com umas ideias assim, a gente faz uma creche aqui para ele, você traz. Ele falou, não precisa tanto, mas assim, alguns dias eu vou ficar com ele em casa e tal. Aí ele comentou comigo que um colega comentou com ele que jamais aceitaria uma pós-doutoranda nessas condições, assim, que nunca teria aceitado uma mulher que tivesse um filho pequeno e que não pudesse ir todos os dias ao laboratório, né? Ele achou um absurdo total. Como eu falei, assim, ele sempre me apoiou bastante e ele comentou para mim, olha que absurdo. E realmente, assim, mas poderia ele ter pensado bem, falar, realmente, eu posso cortar a bolsa dela e dar para uma pessoa que vai vir todos os dias, né? Então, isso é só, assim, um exemplo anedótico de uma coisa, né? Mas tem várias coisas, né, que até é chato a gente comentar diretamente, né? Eu tive a sorte de ter uma pessoa que me apoiasse, mas infelizmente é isso, muitas mulheres têm que contar com sorte, a maioria delas não tem essa sorte, né? E o que a gente precisa não é sorte, a gente precisa de políticas públicas, né? Políticas que dê conta de que isso não aconteça, né? Porque isso é uma das fontes da diferença entre gêneros, né? Porque uma vez que a mulher tem os filhos, né, ou tem que cuidar da família, ela começa a ficar para trás, né? E nem sempre vai ter alguém lá para estender a mão, porque atualmente é isso, a gente depende de mãos estendidas, a gente não tem, agora que tem se começado a olhar para essa questão, né, de tentar lutar por políticas para mitigar isso, né, para amenizar essa situação, né? Mas infelizmente essa é isso aí, é como geralmente a carreira da mulher é sempre permeada por isso aí, ou então quando você chega num evento, cadê os filhos, né? Nunca perguntam isso acho que não perguntam isso pro meu marido, né, que também é biólogo, né, que também trabalha na pesquisa, mas para mim é sempre, né, a cobrança dos filhos sempre é para mim, né, para a mulher, raramente ela cai em cima dos ombros dos homens, né? A cobrança, né? Não estou dizendo que atualmente, né? Até a gente está com uma geração de pais já ainda bem, né? Com outra cabeça, né? Da divisão de trabalho, etc. Mas a gente ainda tem muito para evoluir ainda. Na sua formação acadêmica, o magistério ele já era uma opção, já era a intenção? Eu sempre gostei de dar aula, assim, né? Isso para mim é uma parte importante da minha carreira, né? Eu nunca pensei em eu não tinha pensado em fazer a licenciatura, porque eu sempre quis a pesquisa. Então, para mim, quando eu pensava em magistério, eu sempre pensava em magistério, né, de nível superior, né, de aulas mesmo, né? Porque eu sempre gostei de apresentar, de ensinar, né, de compartilhar conhecimento. Então, para mim, é uma coisa importante, né? Eu vou te dizer que o meu mote principal foi sim a pesquisa, mas
A parte de ser professora também me agrada muito, sempre gostei, sempre me identifiquei. Então, acho que sim. Então, talvez não mais para adultos mesmo, né? Você já comentou também um pouquinho sobre essa pergunta agora que a gente vai fazer, mas após passar por toda essa formação acadêmica, quais foram os desafios antes de conquistar e consolidar a liderança na sua área de pesquisa? Olha, eu acho que ainda estou nova para dizer que eu sou uma liderança na minha área, né? Ainda tem um caminho para seguir aí, né? Mas um pouquinho na linha, né, do que eu já falei. Quando a gente. Aí tá, cheguei lá, entrei no emprego, né? Um sonhado emprego da área acadêmica. Sou hoje professora universitária, faço pesquisa. Quais são os desafios, né? Bom, primeiro, muitas vezes na pós-graduação a gente não é preparado para nada do que vai acontecer depois, né? A gente é muito orientado ali, olha, você tem que super se especializar, você tem que publicar, é isso que você tem que fazer, né? Mas raramente a gente tem treinamento de como fazer um projeto para buscar financiamento, a gente tem pouco, agora até tem um pouquinho mais nas pós-graduações que eu tenho visto, mas ainda assim é pouco, tem pouquíssimo treinamento para a parte de magistério, para aula. A gente tem zero treinamento para a parte burocrática. Então, você chega, você acaba tendo que lidar com uma burocracia enorme, né? E não sabe nada daquilo ali, né? Então, tem esse desafio de você dar conta de... são muitas frentes, né, que a gente tem que lidar, que é o ensino, a pesquisa, tem a extensão, né, hoje ainda tem uma cobrança de a divulgação, que você precisa fazer divulgação, então realmente são muitas frentes para se lidar, né, e com um tempo que não é tão grande assim, né, ainda mais numa pandemia, imagina você, né, mas numa pandemia, eu, por exemplo, tenho 2 crianças em casa, né, então essa cobrança de você ter muitas frentes realmente é um desafio muito grande para quem está iniciando, assim, para um jovem pesquisador, um jovem professor, né? Então, assim, na nossa área de biodiversidade, a burocracia está aumentando muito, né? Então, a gente tem que reservar boa parte do nosso tempo para isso. E aí, você fazer o balanço de tudo isso e ainda a sua vida pessoal, às vezes é bem complicado, né? E, assim, eu já cheguei a comentar isso, assim, a minha geração é uma geração intermediária, que a geração anterior era muito assim, né? E muita gente da minha geração reproduz isso. Se você é cientista, você tem que ser cientista por amor e você tem que ficar 24 horas dedicado àquilo ali. Assim como o magistério também tem essa cobrança. Não, você tem que ser por amor, você tem que ser super dedicado àquilo ali. Se você não está disposto a isso, então nem começa. E eu acho isso na verdade, é uma bobagem, né? É uma grande de uma bobagem. Eu vejo muito isso na geração anterior e a minha geração ainda reproduz muito isso, mas isso, assim, isso é uma ótima forma de você acabar com a tua saúde mental, né? Porque você precisa entender que sim, eu gosto do meu trabalho, faz parte, é um aspecto da minha vida, mas não é a minha vida, né? Você precisa ter esse balanço, né, de dar conta das suas atribuições e, ao mesmo tempo, você conseguir dar conta da sua vida pessoal, né, da sua família, de você mesmo, da sua individualidade. Então, eu acho que isso é um desafio grande, né, para quem está começando, né, se vê rodeado de atribuições e acha, e assim, às vezes acaba mergulhando muito fundo nisso aí e isso pode ser uma armadilha mesmo, pode ser uma armadilha para você mesmo, para sua saúde, né, então eu acho que tá por aí, assim, a questão de um desafio muito grande quando você começa, né, e até você chegar a ser realmente uma liderança, né, e mesmo depois, né, quando você já é uma liderança, né, que eu ainda não me considero, talvez facilite um pouco a questão de você já ter uma equipe, né, mas mesmo assim, aí a cobrança também passa a ser maior, né, então acho que sempre tem que ter em mente isso, né, de que do trabalho é super importante, é um aspecto da sua vida, mas ele não é a sua vida, você não é só o seu trabalho, né, então eu tento muito me policiar para isso, né, para não sucumbir a esse pensamento, porque eu acho ele bem ruim mesmo, né, e bem nocivo, né, e aí puxando um pouco mais de novo para a questão do machismo, é muito nocivo para as mulheres, especialmente porque elas não podem se dar o luxo, a maioria delas não pode se dar o luxo de ficar 100% dedicada ao seu trabalho, não tem como, mesmo que queira, nossa, eu quero muito isso,
um exemplo hipotético, não sou eu, né? Mas eu quero muito isso, mas não consigo, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar dos idosos da família, porque essas atribuições acabam geralmente caindo nos ombros das mulheres. E então, juntando uma coisa com a outra, né, dos desafios, eu considero esse um baita de um desafio, né, de quem está querendo chegar a uma liderança. Então, você é uma das 8 pernas do grupo Support Woman in Arachnology, uma organização que reúne cientistas mulheres atuantes na área da aracnologia. Como foi esse processo de desenvolvimento e fundação desse projeto? E o que mais você poderia nos dizer sobre esse projeto? Esse é um projeto bem legal, né, que nasceu ano passado, é novinho, em 2020. Nós já nos conhecíamos de congressos, né, de eventos, né, da comunidade aracnológica mesmo. E algumas de nós, assim, a gente já comentava, né, algumas situações, né, estranhas. Mas ano passado, acho que com a questão da pandemia, essa questão de gênero acabou acentuando muito, né? A gente foi percebendo, né, até questão de eventos online, a gente foi percebendo como que as mulheres, elas acabavam sendo mais afetadas, né, do que os homens pela pandemia. E aí a gente percebeu que, assim, na verdade, não é só na pandemia, né, é sempre, né? Então, existe essa coisa, né, das mulheres serem mais afetadas, né, de serem mais prejudicadas, de ter uma evasão mais alta do que os homens, né? A gente tinha essa percepção, mas a gente resolveu, assim, olha, é uma percepção, mas vamos tentar medir, né? Então a gente fundou, na verdade, a organização, um grupo de trabalho, então a gente falou assim, então vamos medir na nossa área, né? A gente acha que realmente que é estranho que nos congressos geralmente tem muitas meninas mais jovens e não tem tantas lideranças mulheres, né, não é proporcional. A questão, né, dos prêmios, né, das palestras, né, mais importantes, geralmente as mulheres são pouco representadas, era uma percepção, mas a gente falou assim, não, nós somos cientistas, então a gente vai medir isso, né, inspiradas também por outras iniciativas, né, na herpetologia, né, tem várias na entomologia, a gente tem no Brasil outras iniciativas, né, dentro da zoologia, né, e dentro da ciência como um todo, então fomos medir a nossa área. E aí a gente começou a planilhar, né, as participações, né, a gente pegou como laboratório um congresso, né, o congresso anterior latino-americano, porque ano passado teve um congresso latino-americano de aracnologia no Brasil, não, seria na Argentina, mas foi virtual. No final do ano, então vamos usar os dados do congresso anterior, vamos medir isso. E aí a gente ficou assim, de boca aberta, nós ficamos chocadas, né, porque a gente não achava que era tão ruim, né? A gente já tinha a percepção que não era legal, mas a gente não esperava os números que nós encontramos. Realmente são números muito chocantes, tá? A gente observa que há uma evasão diferencial de mulheres, elas são mais afetadas, não é nem questão de assim, não, é porque atrai pouca mulher, não é isso, gente, porque elas vão saindo mesmo, né? Ao longo do processo, elas saem mais do que os homens, né? E aí tem inúmeros motivos para isso, a gente foi buscar explicações, né? Então tem várias explicações para isso, né? Geralmente muitas delas ligadas à maternidade, mas não somente, tá? Tem várias, geralmente as mulheres, elas têm menos mobilidade, elas não conseguem participar de eventos internacionais, conseguem participar menos de trabalho de campo, e tudo isso vai minando, né, fora que enfrentam situações de sexismo nos seus locais de trabalho, como no laboratório, campo, e elas são, né, mais boicotadas, digamos assim. Acho que um dos índices que mais foram chocantes foi em relação à editoria de revista, né, que a quantidade de mulheres editoras nas principais revistas, né, de zoologia mundiais na área de aracnologia, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, era 4% de mulheres editoras apenas. E a gente não tem 4% de mulheres aracnólogas mesmo no topo. Então, assim, foi bem chocante para nós. Então, foi uma experiência muito interessante. Eu gosto bastante de participar,
né? Mas ao mesmo tempo é bem dolorosa. Lidar com isso gera um mal-estar, né? A gente mexe no vespeiro. E assim, é dolorido mesmo. Conforme a gente ia vendo os dados, a gente começava assim, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa que a gente não esperava mesmo? Foi um choque, né? Mas eu acho que é bem válido. A gente montou um simpósio para apresentar nesse congresso que foi em dezembro do ano passado. Então, acho que foi um passo super importante dado, né? Que acho que a primeira coisa é a gente falar, né, sobre o assunto, porque nunca tinha sido falado formalmente, né, em nenhum espaço que eu me lembre de aracnologia, né, que eu tenha frequentado. Então, a gente começou a dar esse passo, começamos a contactar associações, organizações internacionais de aracnologia também, né, para esse assunto ser abordado, né, ver o que a gente pode fazer, por exemplo, códigos de conduta em eventos, né, e chamar atenção mesmo para o problema, porque assim, o que a gente sempre fala, é tão estrutural que às vezes a gente não percebe, né, que está acontecendo. Então, a partir do momento que você fala e todo mundo começa a prestar atenção, né, aí caminhar para a solução do problema já é o outro passo, né, já é um outro momento, né, já fica mais próximo, né, fica mais possível. Eu acho que ainda tem muito para caminhar, né, a gente pretende continuar com os nossos estudos, né, publicar, né, sobre os dados que nós levantamos, né, agora a gente está realmente no momento que a gente está numa pandemia, né, terrível, né, a gente está com mais de 3 mil pessoas morrendo diariamente no Brasil, então nós estamos muito afetadas, todas nós como mulheres também, né, a gente está muito afetada, então a gente está num ritmo mais devagar, eu acho que é normal, né, e a gente tem tentado chamar a atenção nos espaços que a gente ocupa para isso também, né, mas a nossa ideia é prosseguir com os estudos e tentar, né, buscar junto à comunidade soluções, o que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, realmente é uma experiência, apesar de dolorosa, muito gratificante, né? Eu tenho gostado bastante de fazer parte desse grupo. Visando esses problemas que já foram citados aqui em diversos momentos, quais são os maiores desafios para um aspirante na aracnologia, um aspirante aracnólogo? Certo. Bom, eu acho que os desafios são muito parecidos com de qualquer aspirante na área de zoologia, né? Primeiro, você ter que encontrar um estágio, né, com alguém, porque é difícil começar sozinho. Assim, não, eu quero estudar aracnídeos e eu vou sozinho aqui começar. É bem, bem difícil, né? Então, o que eu recomendo é tentar procurar um estágio, mesmo que às vezes na sua cidade não tenha um especialista em aracnologia, tentar achar alguém de artrópodes ou menos invertebrados, né? E entrar em contato tentar entrar em contato com especialistas em outras cidades, né? Então, acho que o primeiro desafio é esse, você tentar encontrar um estágio na área, né, para começar a dar os primeiros passos e alguém te orientar nesse caminho das pedras, né? Agora, realmente, eu já falei várias vezes da pandemia que não tem como a gente esconder esse assunto, né? Agora realmente está complicado, né? Imagino que quase ninguém está aceitando o estagiário, né? Eu mesma, eu tenho... todas as atividades presenciais estão suspensas, então eu não estou com condições de absorver mais alunos no momento, então realmente a gente está vivendo um momento muito complicado, né? Mas o primeiro desafio é esse, né? E aí, para a área da aracnologia, né, quais seriam, né, as especificidades? Bom, você vai ter que fazer trabalho de campo, então tem que pensar nisso, né? Será que eu vou poder fazer trabalho de campo? Até dá para trabalhar sem ser com trabalho de campo, mas aí você vai depender de ter material de outras pessoas, né, de coleções, ou outras pessoas que coletarem para você, ou trabalhar com dados, né? Existe essa possibilidade, mas em geral você acaba tendo que ir para campo, então pensa, se eu gosto de campo, será que é legal? Em geral, quem me procura já vem com essa ideia de campo, que gosta, né? Então, acho que a maioria já sabe disso. E assim, o campo de aracnídeos tem alguma coisa de diferente? Bom, várias pessoas têm medo porque já lembra logo dos que são peçonhentos, né? Mas, em geral, é bem difícil de você encontrar, é baixo o número de
daqueles que realmente causam acidente, mas é uma preocupação que você precisa ter, você precisa saber como manipular, né? Você precisa ter uma orientação nisso, como manipular no campo os espécimes, né? Você não pode sair coletando tudo, o que você tem que fazer, né? A coleta de aracnídeos, boa parte dela é noturna, então é isso, às vezes começar a coleta 9 da noite e boa parte da madrugada, né? Então esses são alguns dos desafios, né, do estudante que está aspirando a ser um aracnólogo, tem que pensar nessas coisas. E também que não vai ser só campo, porque ainda tem o outro lado, né? Às vezes o estudante ele procura assim, vou fazer campo todo mês. Não é isso, porque também campo, ele gera muito trabalho. Porque você, às vezes, com um mês, uma campanha, né, que você vai 3, 4 dias, gera amostra para você ficar um ano triando, né? Então tem que pensar nisso também. Será que eu quero só coletar, eu não quero a parte de triar? Realmente é complicado, porque você tem que triar, tem que identificar, né? Tem toda a parte laboratorial, depois tem toda a parte, né, de computação, né, que você precisa fazer. Então você tem que pensar isso, né? Que tem várias coisas envolvidas, né? Não é só campo também, né? Tem muitas coisas envolvidas. E aí depende também da área que você vai seguir, porque tem a parte, tem biodiversidade, evolução, né? Tem a parte mais médica, de importância médica, né? Tem pessoas que se dedicam a isso, tem a parte de ecologia, né? Tem muitos aracnólogos que trabalham mais com esse viés da ecologia, tem parte de comportamento, né? Então, acho que é uma área muito rica para seguir, né? Então, acho que o primeiro passo é isso, tentar um estágio, pensar em que você gostaria de se dedicar, procurar as pessoas que trabalham nessa área, que você gostaria de se dedicar, para você tem que ler muito, né? Ler os trabalhos das pessoas. Eu estou me interessando por essa área aqui de comportamento, vou ler um pouco sobre isso, para ver se realmente eu gosto disso. Acho que é isso, né? Acho que são as principais dicas que eu posso dar para quem está querendo seguir essa área. Eu venci esse desafio um pouco tempo, né? Quando você me aceitou no laboratório, esse primeiro grande desafio. Isso aí. Agora a gente, essa pandemia que também está atrapalhando pra caramba, né? Mas se a gente não tem controle, vamos seguindo. Infelizmente, né? Isso. E então, quando você reencontra um ex-aluno, né? Um ex-companheiro de trabalho ali, o que a senhora... O que você gosta de ouvir? Senhora! Bom, o que eu gosto de ouvir quando eu encontro um ex-aluno? Quando você fala ex-aluno, aí eu não sei se eu penso, os meus alunos de graduação, os meus alunos que fizeram estágio comigo, não sei. Acho que um aparato geral, né? Tanto geral, alunos de né? graduações, quanto alunos de estágio. Entendi. Bom, como eu falei, essa parte do magistério é bem importante para mim, né? Eu gosto muito, né, de lidar com os alunos, os estudantes de maneira geral, né? Tanto na parte de orientação de estágio, quanto na sala de aula, né? Então, eu realmente fico muito satisfeita quando eu encontro ex-alunos, né? Nem sempre eu lembro do nome, então, assim, perdão, se eu não lembrei seu nome, você veio falar comigo, porque realmente, às vezes, eu não vou lembrar, porque são muitos alunos, né, que passam por mim ali na UERJ, né? Claro que se você fez estágio comigo, aí tem grande chance de eu lembrar, mas dá um desconto aqui para a professora. Eu gosto de saber que eles estão felizes no que eles se dispuseram a fazer, né? Que eles optaram por fazer, né? Seja o caminho da biologia ou não, né? Eu gosto de saber isso, que eles estão satisfeitos e estão num caminho que eles consideram que é o melhor para eles naquele momento, assim. Eu gosto disso, né? E de saber que eles lembraram de mim, assim, só do fato de eles lembrar de mim, é claro que dá aquela satisfação, assim, da professora, não, então eu marquei de alguma forma, né? Mas, assim, é isso, eu tenho sempre muita satisfação de encontrar ex-alunos, assim, saber que eles estão bem, né? Que tá tudo bem com eles, né? Você teria alguma história engraçada para contar pra gente? Algum campo que deu errado, ou algum momento estranho em algum congresso?
Agora o momento da vergonha, né? Ai, gente, olha, quem faz trabalho de campo, assim, sempre tem muita história, né? Algumas são constrangedoras demais para colocar aqui, né? Ah, sei lá, já encontrei muito doidão em trilha noturna, porque você faz trilha noturna, então às vezes encontra umas peças, né? Já descendo trilha 3 da manhã, já encontrei figuras. Ah, já tive que pular o portão da Quinta da Boa Vista meia-noite com o meu orientador, porque fecharam tudo e a gente ficou até muito tarde no laboratório trabalhando, né? Não façam isso, né? Meu medo era ficar empalada ali naquele portão ali. Ai, nossa, dá até nervoso de pensar, né? Ai, meus 20 anos. Enfim. Já virei noite, assim, também. Tem várias histórias dessas, assim. No Museu Nacional, terminando uma apresentação, aí eu lembro que tinha uns colegas que tinham ido numa festa fantasia e aí tinham voltado para o laboratório para também virar a noite fazendo, né, trabalho para apresentação de congresso, que a gente ia viajar no dia seguinte. Aí tinha, nessa época, assim, eu não tinha computador em casa tão bom, né, e eles também não, então a gente às vezes fazia essas maluquices, né, e aí eles com fantasia de zumbi, de vampiro, sabe, fazia, ai, nossa, muita loucura. Como se nada tivesse acontecendo ali fazendo a apresentação. Mas se for falasse uma história, né? Então, aí esse congresso mesmo que eu fiquei fazendo lá a apresentação com os zumbis, foi o meu primeiro congresso internacional de aracnologia, que foi um latino-americano que aconteceu aqui no Brasil, né? Aí eu era aluna de mestrado, e aí quando chegou no dia da minha apresentação, a gente foi testar o CD, era CD ainda, né? E não tinha nada gravado do meu CD, que era a minha apresentação, eu quase morri, né? Aí fiquei lá passando mal, e as pessoas me ajudando, né? Aí agora eu acho engraçado, né? Eu novinha lá, mas na época foi meio desesperador. Aí o hotel tinha uma internet de escada ainda. Aí alguém no laboratório conseguiu colocar na rede e ficou umas 2 horas para baixar. Mas aí eu consegui apresentar e foi ótimo. Assim, eu apresentei como se nada tivesse acontecido. Fiz várias piadinhas na apresentação. Foi uma loucura. E nem parecia que eu estava passando mal, assim, 5 minutos antes, porque eu não tinha apresentação nenhuma. Então, assim, fica a dica aí, gente, por favor, confira, né? Agora é mais fácil, a gente bota na nuvem, né? Tem internet, bota no celular, bota tudo que é lugar, e aí não vai esquecer a apresentação, né? Agora, então, que é virtual, a gente faz de casa mesmo, mas enfim. Aí tem várias dessas histórias, assim, acho que eu não sei se eu conto mais, né? Meio constrangedor às vezes, né? O último campo que eu levei os meus alunos, a gente subiu a Pedra do Sino, no Parnaso, e aí chegou lá em cima, começou uma chuva assustadora, assim, com raios e trovões, e os meninos nunca tinham ido no campo, eles ficaram apavorados. Eu, gente, se eu matar esses garotos aqui, as mães, tudo maior de idade, tá? Eu não levo menor que não sejam meus filhos para campo, né, claro. Mas eu olhando a cara deles de medo, de desespero, falei, gente, imagina se acontecer alguma coisa com eles aqui. Mas a gente conseguiu descer tudo alagado, a gente esperou um tempo assim, tudo alagado, a gente descendo a chuva batendo, assim, quando diminuíram os raios, a gente desceu, aquela trilha assim, igual uns raios, né, mas assim, são muitos quilômetros de trilha, então a gente ficou umas boas horas ali descendo com a trilha alagada, com a chuva batendo, mas isso são histórias que acho que todo zoólogo que faz campo vai ter, né, não tem muito jeito não, né, é isso. História de perrengue, desatolar carro. Ih, caramba, essa foi do último campo que eu fiz. A última coisa que eu fiz antes da pandemia, a mais normal, foi justamente tipo um trabalho de campo. Aí a gente atolou o carro numa estradinha, a gente teve que, não tinha como chamar nada, ninguém, a gente começou a desatolar assim na mão mesmo, né? Sujo de barro até a alma, e a gente chegou no lugar que a gente queria coletar o bicho, não tinha o bicho lá, tá? Era um bicho que foi perdido no incêndio, então assim, vamos lá exatamente no lugar que a gente coletou. A gente chegou lá, um perrengue danado, chegou lá, não tinha bicho nenhum, a gente não achou nada, foi extremamente frustrante, mas pelo menos foi, assim, foi divertido, né? Foi legal. E foi a última coisa que eu fiz, mais normal antes da pandemia. Ficou essa lembrança, assim, pra mim. Não sei se foram histórias muito engraçadas, não. À distância elas têm graça, né? Mas na hora a gente fica meio desesperado. Então, para a gente encerrar, né, pedir um momento aqui motivacional, um discurso motivacional. Ai, meu Deus. Qual que seria o seu recado aí para a próxima geração de cientistas? Gente, que responsabilidade.
Olha, lá vem eu com a pandemia de novo, né? Mas assim, no momento, o que eu quero que vocês que pretendem fazer parte da próxima geração de cientistas foquem em sobreviver. Então, assim, fiquem em casa se puder, usem máscaras seguras, mantenham o distanciamento, né? Se não tiver como ficar em casa, né? Além da máscara, manter o distanciamento, ventilar os locais. Mas, assim, aí já partindo, vamos considerar que está tudo normal, vamos voltar à vida acadêmica e eu quero ser cientista. Então, assim, o que eu quero é que a próxima geração de cientistas, né, vou bater de novo nessa tecla, que vocês entrem sabendo que a vida acadêmica ela não precisa tomar 100% do seu tempo, sabe? Você tem que... É uma coisa que você precisa se dedicar, você precisa estudar bastante, né? Sim, vai ser um aspecto da sua vida, né? É diferenciado de outros trabalhos no sentido... Porque geralmente as pessoas gostam do que fazem, né? Não vou dizer que é sempre, tá? Mas, em geral, as pessoas gostam do que fazem. Então... acabam caindo muito nessa armadilha de que 100% do tempo você tem que pensar e você tem que viver e você tem que respirar aquilo. Então, assim, não caiam nessa armadilha. Foquem na saúde mental de vocês, né? Tem que ter um momento de lazer, não transformar a profissão na sua vida, né? Acho que, inclusive, vai ser melhor você vai render mais, vai ser melhor para sua carreira, né? Acho que não tem essa coisa de eu vou focar muito, vou ser uma pessoa muito produtiva e vou só fazer isso na minha vida, vou tomar litros de café para ficar acordado de madrugada não sigam esse caminho. Eu acho que essa geração mais nova do que eu já está um pouco mais escolada do que a minha em relação a isso, né? Que todo mundo também tem problema mental, mas não admite, esconde, né? O que eu vejo assim dos meus alunos mais novos é que assim já se admite isso, né? Que não dá, às vezes a gente não consegue dar conta de tudo, e é isso mesmo. Então, eu acho que é isso, que assim, você não pode achar que aquilo ali vai ter que ser 100% a tua vida, porque não vai, você tem outras coisas na sua vida, né? A vida é uma, então você tem que viver outras coisas, outros aspectos também, né? E acho que assim, ter a mente aberta para diferentes áreas de conhecimento. Então, eu acho que também já passamos dessa fase de você ter um super ultra especialista em uma coisa, né? E só saber exatamente aquilo. Eu acho que você tem que ter assim, sempre vão haver assim, as especialidades, é claro, porque você precisa se aprofundar em uma determinada coisa. Não dá para você também ser tão fora de foco e ficar só na superfície de tudo. Acho que assim, sempre vai ter um aprofundamento daquilo que você quer fazer, né? Mas também manter a mente aberta para você conversar com outras áreas de conhecimento, fazer parcerias com pessoas de outras áreas, né? De outras áreas de conhecimento, né? Que aí vai dar um caráter mais multidisciplinar para o seu trabalho, né? Eu acho importante isso, de você trabalhar em equipe, né? De você sozinho não vai conseguir dar conta de tudo. Então, você formar equipes, trabalhar com seus pares, né? Acho que isso são coisas importantes para cientista, não só da tecnologia, mas de qualquer área. Então, não sei, talvez, não sei se eu estou sendo ingênua de dar essa dica para vocês, mas eu acho que assim, é o que eu esperaria, né? É o que eu gostaria de melhorar na vida, na academia como um todo, né? Que todos cuidassem da sua saúde mental e que também houvesse mais conversa entre as diferentes áreas do conhecimento. Então, também espero que seja uma geração mais preocupada, né, com questões, né, de gênero, né, de raça, as questões das minorias. Eu acho que assim já é uma questão, já é uma coisa que nas gerações mais novas a gente já vê uma preocupação também muito maior do que na minha geração, né? Mas acho que todos esses assuntos, né, em relação a minorias, a desigualdades, né, que permeiam a academia, né? Porque às vezes a gente tem essa visão do cientista de ser o cara lá no topo, e não, nós somos humanos, somos pessoas normais, então tudo que tem na sociedade tem na academia científica também. Então, se a gente tem racismo, se tem machismo, se tem homofobia na sociedade, tem na academia científica também. Então, acho que também é uma coisa que já tem essa preocupação, mas eu imagino que isso deva ser mais abordado e que melhore para a próxima geração de cientistas. Então, acho que falei demais, não sei se foi muito motivacional também, mas assim, de coração é o que eu espero, assim, que
que as próximas gerações venham, né? Não desistam, né? Porque atualmente quem está nessa área de ciência, educação e meio ambiente está complicado, a gente sabe disso, mas se a gente desistir também, é aí que vai ficar abandonado mesmo. Então, vamos que vamos, né? Espero que eu esteja aqui para apoiar também as próximas, quem vier depois de mim, né? Que eu ainda esteja por aqui por um tempo para dar esse apoio, no que eu puder. E aprender também, que a gente sempre aprende muito também com as gerações mais novas. Acho que é isso. Foi motivacional, sim. E estamos aqui encerrando, então, mais um episódio do Lada Talk Show. E, mais uma vez, gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite, Amanda. Eu que agradeço. Então, a gente fica por aqui.